O Senhor Jesus, ele diz bem assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu que os escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. Tem uma frase de C.S. Lewis, eu sou apaixonado por ela, que diz o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, quando eu vejo Jesus falando de frutos que permanecem, eu compreendo que esses frutos não são estes que meramente com o tempo acabam, que com o tempo enferrujam, que com o tempo deixam de existir. Quando Jesus está falando de frutos que permaneçam, Ele está falando de frutos que são atemporais, de frutos que têm valores eternos, de frutos que vão te acompanhar por toda uma eternidade. Então, por exemplo, há coisas na sua vida que talvez você considere um fruto do seu trabalho, mas que talvez não tenha valor eterno, porque quando chegar o dia que for anunciada a sua aposentadoria celestial e a tua senha do INSS celestial te chamar, tem coisa que você não vai levar. É assim ou não é? Pare e pense: daqui a 100 anos, em que condomínio você vai morar? Eu já visualizo o meu com rua de ouro. Daqui a 100 anos, e 100 anos passa rápido, sim ou não? Onde você estará? E que frutos permanecerão daqui a 100 anos? Somente aqueles que possuem valores eternos. Amém? E acredite, quando Jesus está falando de frutos, eu acredito que há pelo menos 4 tipos de frutos que Ele espera de nós e que possuem valores eternos. Como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o capítulo 3, o verso 8, ele diz que nós devemos apresentar frutos dignos de arrependimento. Provérbios 28, verso 13 diz o seguinte: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ou seja, aquele que confessa e se arrepende, alcançará misericórdia. E eu acredito que o fruto de arrependimento é algo que na cruz do Calvário Ele conquistou, é algo que está disponível a qualquer um que ouve a sua mensagem, o seu evangelho, e que uma vez que está consciente dos seus pecados, pode desfrutar e gerar esse fruto. Posso ouvir um amém? Mas o outro fruto que eu acredito que Jesus espera de cada um de nós é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, até se você quer abrir a sua Bíblia, recomendo. Capítulo 5, verso de número 22 a seguir, na verdade o 19, diz bem assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Uma coisa que é um reflexo natural na vida de um cristão é o fruto do Espírito. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, e se essa mensagem do Evangelho gerou o arrependimento que você precisa ter, a ponto de chorar os seus pecados diante de Deus, se arrependendo de todos eles, e confessando a sua fé no Senhor Jesus, sendo Ele o Salvador e Senhor da sua vida, e numa experiência pessoal, recebendo Ele para ser o Senhor e Salvador da sua vida, a partir desse momento você vive o novo nascimento. E com o novo nascimento, a obra do Espírito Santo começa a ser feita na sua vida. E se a obra do Espírito Santo começa a ser feita na sua vida, você pode começar a manifestar o fruto do Espírito. Porque agora você está em Jesus e Jesus está em você. E uma vez que Jesus está em você e que o Espírito Santo está fluindo em você, é hora de começar a mortificar as obras da carne e manifestar os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito. Amém? Quem já tem percebido esse fruto na própria vida? Quem aí tem percebido o amor, a alegria, a paciência, domínio próprio? Quem é que é casado? Está manifestando lá, irmão? Glória a Deus. Amém. Esse é um fruto que eu acredito que Deus espera de nós. Mas há um terceiro tipo de fruto, que eu chamo de fruto ministeriais. Cada um de nós que fomos salvos por Jesus, acredite nisso, o Senhor Jesus nos comissionou e nos deu dons, nos deu talentos, e confia a cada um de nós ministérios para serem exercidos, a fim de que a igreja de Cristo seja edificada, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. E existem frutos ministeriais que podem surgir a partir do momento que você entende o que precisa fazer agora. Então tem um texto que eu quero ler com você, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, que fala desse mover de Deus na nossa vida e do que Ele espera de nós nesses dias. O texto diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Repita isso: rompeu com o pecado. Frutos de arrependimento, amém? 2. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Verso 7: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas,
dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, e cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Repita isso: administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Acompanhe a leitura. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus supre, que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Você entendeu? O Senhor quer que você sirva, e sirva no ministério que Ele tem para você. Sirva da forma que Ele chamou você. E esse serviço, obrigado, querido. E esse serviço tem uma finalidade, que é glorificar a Deus, à medida que o nome dEle é reconhecido em todas as suas práticas e exercícios que manifestam amor, que manifesta a graça do Senhor Jesus com você. Então, por exemplo, essa múltipla forma da graça se manifestar significa que você não tem que ser um pastor para ser alguém que serve a Deus e que é usado por Deus e que manifesta a graça de Deus. Como pastor eu posso servir a Deus, sim ou não? Mas eu também, como empresário, posso servir a Deus, sim ou não? Você pode servir a Deus aonde quer que você coloque as plantas dos seus pés, e na forma de você ser hospitaleiro, na forma de você amar, na forma de você servir as pessoas, você revela Jesus Cristo. Isso é um fruto ministerial. Um juiz pode manifestar um fruto ministerial sendo juiz, sim ou não? Um militar pode manifestar um fruto ministerial no exercício da sua profissão. E para isso acontecer, basta que você entenda como que Jesus opera e se revela através de você, na forma como você serve nesse mundo. Posso ouvir um amém? Amém. E o quarto tipo de fruto, esse é muito especial. É quando você gera um filho para Deus. É quando você conduz outra pessoa a de fato entregar-se ao Senhor Jesus e nele experimentar um novo nascimento e viver uma novidade de vida. É quando você reconhece as palavras mais importantes de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus ficou 3 anos com os discípulos e ensinou muitas coisas a eles, sim ou não? Mas quando ele morre, ressuscita ao 3º dia e reencontra com os seus discípulos, ele tem algo que precisa falar a eles. É a última vez que ele vai falar com os seus discípulos. Será que é importante o que ele tem a dizer? E ele então se encontra com eles na Galileia. Mateus 28, o verso de número 18 diz que ao se encontrar com seus discípulos, ele fala: é-me dado agora todo o poder e autoridade no céu e na terra. Eu quero que vocês agora então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu já vos ensinei, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Repita isso: frutificar em Deus é levar outras pessoas a Jesus. E por que eu gosto de dizer isso? Se o propósito de Deus fosse só salvar você, quem aqui já foi batizado nas águas? Imagina, dia do teu batismo, Lagoa do Peri, aquele sol lindo, céu azul, drone filmando, sua família ali celebrando o seu batismo, todas as pessoas felizes, e você confirmando: sim, eu me arrependo dos meus pecados. Sim, eu creio na obra de Jesus na cruz do Calvário. E sim, minha vida agora é só dele, e para ele viverei. Imagina se nessa hora o anjo do Senhor desce com um pedaço de pau e acerta na tua cabeça e pum! Está salvo, Senhor! Mais um! Recebe aí! Já pensou? Dia da tua salvação também o dia da tua morte? Seria dessa forma se ele só quisesse te salvar. Mas acredite, a tua salvação é só o início. Jesus respondeu a Tomé. Ele disse assim: como eu vou saber o caminho, Senhor? E Jesus disse: vocês sabem, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação é você saindo das trevas e em Jesus encontrando o caminho para voltar para o Pai. E quando você volta para o Pai, você se reconcilia com Ele. Antes você era imagem e semelhança de Deus, mas o pecado maculou isso, manchou isso. Só que agora em Cristo você encontra o caminho para voltar para Deus e voltar a ser imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Só que quando você vive isso, não é o fim, é só o meio para você aprofundar o relacionamento com Deus e junto com Deus profetizar um novo amanhã, ser cooperador para construir uma nova história no poder do Evangelho e do nome do Senhor Jesus. Então Jesus me salvou e salvou você para que sejamos frutíferos. Amém? Quem quer frutificar muito para o Senhor? Se você está cansado, estou tão cansado para frutificar, não tem problema. Já já nós vamos ter dois tipos de oração aqui. Oração da aposentadoria. Senhor, não tem jeito, não quer frutificar, está cansadinho, cansadão, prepara e leva, Senhor. Oração da aposentadoria. Mas se você entendeu que foi salvo para viver um propósito, que foi salvo para realizar os sonhos de Deus, que foi salvo para cumprir algo que Jesus designou você, eu creio que hoje Ele vai habilitar você a viver algo extraordinário. Hoje começa uma nova história, uma nova intensidade na sua vida e em tudo que você vive com Deus. E você vai entender isso profundamente agora, amém? Então, o processo da frutificação, primeiro, exige que você entenda que Deus espera de você frutos. Isso ficou claro? Frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo, fruto ministerial no exercício e serviço que você exerce no reino e na igreja do Senhor, mas frutos gerando outras vidas para Cristo, mediante a pregação do Evangelho, mediante o fazer discípulos. E uma vez que isso está claro, o processo exige você saber quem é Deus, saber quem é Jesus e saber quem é você. Se você puder voltar para o capítulo 15, o verso de número 1, nós temos essas três definições. Evangelho de João,
capítulo 15, o verso 1. É crucial você entender isso. Sem esse entendimento, você jamais vai desfrutar e acessar o que Deus tem para você. Então, com base nessas palavras de Jesus, quem é Deus? Quem é Ele? E quem somos nós? Capítulo 15, verso 1, Jesus diz assim: eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Está claro isso? E agora, olha que interessante o verso de número 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então o que está claro aqui? Primeiro, o meu pai, o seu pai, o nosso Deus é o agricultor. Mas o que isso implica? Implica algo muito sério. Porque o pai, na figura de um agricultor, ele tem poder e gestão em suas mãos para cortar e também podar, para que os ramos frutifiquem em abundância. Repita isso: o meu pai, o meu Deus, tem poder para cortar e para podar, a fim de que a videira produza frutos em abundância. Você sabia disso? Se sabia e não está levando a sério, muito provavelmente você está vivendo uma disciplina do Senhor. E você está dando o nome de agrura, de sofrimento, de tribulação, de tempestade, de momento difícil. Mas acredite, o Senhor está disciplinando o filho que Ele ama. E já já eu vou te explicar isso. O pai é o agricultor, ele tem a gestão em suas mãos. E hoje nós temos aqui o Ricardo, que é especialista nisso, né, Ricardo? Estou aqui pensando agora, o que eu vou fazer, irmão? Especialista na agricultura, no agronegócio. Me corrija aqui, irmão. Ei, mas quem é Jesus aqui? O pai é o agricultor, Jesus é a videira, e a videira verdadeira. E é interessante que, sendo Ele a videira verdadeira, Ele é a fonte geradora de todo o processo de frutificação na nossa vida. Ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. Mas se vocês estiverem em mim, e se eu estiver em vocês, vocês darão muitos frutos. O verso 5: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Para quem isso está claro? Mas terceiro, quem sou eu e quem é você? Quem somos nós? No verso 5, Jesus responde: vocês são os ramos. Cutuca quem está do lado e fala: você é o ramo, irmão. Você é o ramo, irmão. Cutuca e fala. E o ramo, se ele perdeu vida e está seco, só serve para ser jogado fora e queimado. Mas se ele está ligado à fonte, ele dá fruto. Mas a vontade de Deus, que é o agricultor, não é só que esse ramo dê fruto.
A vontade do Pai, que é o agricultor, é que ele dê mais fruto, e mais frutos se torne muitos frutos. E para isso ele faz o quê? Poda. Será que o Pai já não podou você em alguma coisa? Será que o Pai não está podando você em alguma coisa e você não está entendendo o que é isso? Porque você pensa assim, eu estou frutificando, eu estou dando fruto. Ok. Mas quem disse que Ele só quer que você dê fruto? Ele quer que você dê muitos frutos. Muitos frutos. E para que você dê muitos frutos, o que Ele faz? Ele tira os galhos secos da sua vida. E aquele que está conectado à videira, ele poda, para que dê mais fruto, e se torne muitos frutos. E eu tenho aqui então 3 princípios que você deve carregar com você com isso. O primeiro é que se você sabe que é um ramo, permanecer em Jesus é uma questão de vida ou morte. Repita isso. Se eu entendo que sou um ramo, permanecer em Cristo, estar em Jesus, é uma questão de vida ou morte. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 36 diz: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus jamais verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem em cima do muro, ou está com ele ou não está, ou permanece nele ou não está. E aqui a palavra permanecer salta diante dos nossos olhos, porque ela aparece 10 vezes em 6 versículos. Se permanecerem em mim, se estiverem em mim, permaneçam em mim. E sabe qual é o maior desafio? A nossa geração é a que menos quer permanecer em algo. Nós vivemos uma geração da informação líquida, do entretenimento líquido. Nós vivemos uma geração viciada em passar o dedinho nessa tela aqui, ó, e em questão de minutos são centenas de videozinhos entretendo a sua vida, o seu tempo e tudo que há de mais precioso e sagrado em você. É só um minutinho, passou 1 hora. Só um minutinho, passou 2 horas. Quem já viu isso acontecer por aí? Com você não acontece, mas talvez vizinho, primo, cunhado. Quem já viu isso acontecer? Mas por quê? O atrativo do novo, o atrativo da rapidez com que as informações chegam, a novidade, rouba de você a vontade de aprofundar em algo, de criar raízes em algo, de permanecer em algo. E você acaba, sem perceber, se tornando superficial em tudo, inconstante em tudo, inclusive na sua relação com Cristo. E aí até na relação com Cristo você está sempre esperando uma novidade para se animar para ir no culto, uma novidade para se animar para ir na célula, uma novidade para você se animar para vir para o Tadel. Porque só permanecer se tornou chato, se tornou maçante. Mas na verdade, o lugar mais incrível e extraordinário é para quem permanece, é para quem persevera em permanecer. E sabe por que eu digo isso?
Repita isso. Permanecer é o esforço de ficar. Vocês já perceberam que as pessoas não querem se esforçar para ficar? Pula de um casamento para o outro de forma instantânea. Pula de um relacionamento para outro de forma instantânea. Pula de um trabalho para outro de forma instantânea. Pula de uma igreja para outra de forma instantânea. Porque permanecer não é mais algo que é atrativo. Vivemos uma geração de inconstância. E sinceramente, em que você tem sido constante na obra do Senhor? Tem sido constante em orar? Tem sido constante em estudar a palavra? Tem sido constante em frequentar os cultos de adoração ao Senhor? Tem sido constante na sua célula? Tem sido constante no tabel? Tem sido constante em intimidade e relacionamento com Jesus? Tem sido constante no teu tempo a sós com o Senhor? Ou será que todas essas coisas apenas revelam o quanto você está sendo inconstante em tudo que é importante na sua vida? Em tudo que é necessário na sua vida? Em tudo que é primordial em sua vida? Esse texto fica claro para mim que o segredo de uma vida transbordante, de uma vida frutífera, é permanecer. E permanecer é esforço de ficar. E se você ficar em Cristo, se você permanecer em Cristo, a palavra está dizendo, Jesus vai permanecer em você. Se você permanecer em Jesus, as palavras de Jesus estarão em você. Se você permanecer em Jesus, você poderá pedir o que quiser e será ouvido. Se você permanecer em Jesus, o Pai será glorificado em você através de muitos frutos. Se você permanecer em Jesus, você será chamado de discípulo. Se você permanecer em Jesus, você será chamado de amigo. Porque quem permanece nele, ele traz os segredos do coração do Pai a você. E para quem ele revela os segredos do coração, ele chama de amigo. Se você permanecer em Jesus, você vai provar do amor dele numa intensidade como nunca provou. E você vai amar os outros numa intensidade como você nunca amou. Se você permanecer em Jesus, a alegria de Jesus estará em você. E a alegria que estará em você será completa. Se você estiver em Jesus, você vai obedecer os seus mandamentos. Se você estiver em Jesus, você vai ter frutos permanentes. Frutos que resistem a uma eternidade. E tudo que eu acabei de citar está nesse capítulo 15, do verso 1 até o 16. Mas o quanto você está disposto a ficar, se esforçar a ficar onde Jesus te quer, do jeito que Jesus te quer. É chegada a hora de ter raízes profundas. E só tem raízes profundas quem sabe o que é permanecer. Abre a sua Bíblia, por favor. Esse texto você precisa conhecer. Jeremias, o capítulo 17. Abre, por favor. Versos 7 e 8. Jeremias capítulo 17, os versos de número 7 a 8. Quem aqui a vida melhora se diminuir a ansiedade? Quem aqui já sofreu com ansiedade? Ou vem sofrendo? Ok. Quem já teve medo? Já sofreu com medo? Você vai saber como resolver isso agora. Amém? Capítulo 7,
na verdade 17, o verso 8, verso 7 e 8. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto, porque as raízes se aprofundaram e se conectaram com os ribeiros. E ainda que venha a seca, não vai temer, porque as suas folhas permanecerão vivas, verdes, frondosas. E sabe o que é interessante? Não vai ficar ansioso, porque teve seca. Ricardo é agrônomo, sabe o desespero de quem planta quando não chove. O Sinei também já plantou, né, Sinei? E o Senhor está dizendo que se você aprofundar as suas raízes ao ponto de se conectar com as águas, você não precisará temer o calor, temer a seca, porque as suas folhagens não vão murchar, vão permanecer verdes, e o fruto virá. O fruto não vai cessar. Quem está entendendo que precisa permanecer em Jesus, precisa aprofundar em Jesus, precisa estar ligado com Jesus, precisa tratar isso como prioridade, precisa tratar isso como algo inegociável. Dá uma chacoalhada em quem está do lado e fala: você tem que permanecer, irmão. Fala: você tem que se esforçar para ficar, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Porque se não permanecer, o Senhor Jesus diz: será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tem consequência para quem não permanece em Cristo. Tem consequência. Não brinque com isso, irmão. Não ignore esse princípio. Se você entendeu, diga amém. Então, permanecer em Cristo é uma questão de vida ou morte. Se você entendeu que é apenas um ramo. Posso ouvir um amém? Mas também, se você entendeu que é um ramo, frutificar não é uma escolha sua. Se você entendeu que é um ramo, frutificar é um reflexo natural de quem permanece em Cristo. Se você está nele, é impossível os frutos não virem. Sabe o que é interessante? Você não está nele o quanto você diz que está. Você está nele o quanto os frutos dizem que você está. Tem um texto que eu gosto bastante, de Mateus 12:33, que diz assim: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Olhe para os seus frutos e você saberá o quanto você está permanecendo em Cristo, o quanto você está ligado em Cristo, o quanto você se esforça para ficar em Cristo. É natural. Se você está em Jesus, se você permanece em Jesus, sabe o que acontece? Seu coração é quebrantado,
todo dia você vive uma metanoia, um arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de pensamento, mudança de direção. O orgulho não tem lugar no teu coração. A humildade faz você todo dia se quebrantar, se arrepender e ter frutos de arrependimento. Só que mais do que isso, cada dia você intensifica mais o caráter de Jesus através do fruto do Espírito. E cada vez que o fruto do Espírito se revela e se manifesta em você, você flui nos seus ministérios, no dom, na vocação que Jesus tem com você, seja na igreja, seja no seu trabalho, na sua empresa, aonde quer que você coloque as plantas dos pés. E aí, quem conhece você, conhece Jesus. Quem chega em você, chega em Jesus. Mas isso só é possível se você permanecer nele. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: tem algo diferente em você. E você vai dizer: é Jesus. Tem um brilho diferente em você. E você vai dizer: é Jesus. Quem está entendendo isso? E para encerrar, em terceiro lugar, se você sabe que é um ramo, e é um ramo ligado na videira que é Jesus, o corte e a poda são instrumentos de frutificação nas mãos do Pai. Amém? Amém ou não amém? Amém. E aqui não depende se você gosta ou não. O Pai é soberano. O agricultor é soberano. E o corte e a poda está nas mãos dele como instrumento de frutificação. E quando ele olha para a sua igreja, ele sabe o que tem que cortar. Quando ele olha para a sua igreja, ele sabe o que tem que podar, para que a videira, que é Cristo, continue frutificando em abundância. E o que você precisa olhar com muita honestidade hoje é para o ramo que você tem sido na videira. Se é um ramo frutífero, um ramo que dá fruto, ou se é um ramo que está seco, um ramo que não frutifica. Porque o ramo que você estiver sendo determina como o Pai vai instrumentalizar, acredito que seja a tesoura, né? De poda. Alguns ele tem que cortar, outros talvez ele tenha que podar. O corte é a disciplina, a poda é ele ajustando você para produzir muito mais do que você vem produzindo. Amém? Mas em tudo é o Senhor querendo que você viva, que você nasceu para viver, que você flua no que Ele designou você para fluir.